Lucas capítulo de número 3, verso de número 4 e 5. Diga amém quando encontrar. Irmão, todo mundo passou bem. Quem não tinha vindo aí, eu não tinha visto ainda. Eu já estou aqui, tem uns 3 cultos, né? Então, se eu não vi alguém aí ainda, Deus abençoe o seu 2019. Nós entramos no ano do fluir. Essa obra completa 7 anos esse ano. E 7 anos é um ciclo. Então, no 7º ano, iniciou-se o ano do fluir, do derramamento de Deus na nossa vida, amém? É o ano, o 7 marca o tempo onde Deus conclui as coisas, onde Deus encerra muitas coisas e onde Deus dá acabamento em muitas coisas. Deus trabalhou os 6 dias, no 7º ele deu acabamento, encerrou toda a sua obra, fez o fechamento. Agora começou um outro, e nós entramos nesse ano fluindo em todas as áreas. Você vai fluir. E não abra mão de fluir não, porque vai fluir. E eu estava pensando essa semana que verdadeiramente a palavra que Deus nos deu há 6 anos e meio, 7 anos atrás, está acontecendo tudo. Deus prometeu que nós viveríamos um novo tempo e nós estamos vivendo. A nação brasileira vai passar por um novo tempo, não somente Araputanga. Essa palavra é uma palavra profética que Deus nos deu e deu a você e deu a mim. Nós vamos experimentar algo que nunca experimentamos antes. Acontecerão coisas extraordinárias na nossa vida nesse tempo. Se você crê, recebe, porque é verdade. Deus está movendo na direção de um avivamento no nosso país. Todas as coisas estão indicando isso. Todas as coisas estão sendo indicadas para esse mover que Deus vai derramar na nação brasileira. Araputanga não vai ficar de fora. Araputanga vai receber o toque do avivamento de Deus. E esse texto é um texto que derrama um avivamento, que traz um novo tempo, que marca um tempo de avivamento, que marca o fluir de uma nova história. Vamos ler. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Vou ler na minha tradução aqui agora, só preste atenção. Conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos serão aplanados. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque Tu és fiel. E não há sombra de variação em Ti. Nós cremos que Tu és o Deus que tem um tempo novo para a nossa vida. Um tempo de fluir. E esse fluir vai gerar um avivamento profundo na nossa nação. E esse fluir vai gerar um avivamento profundo no meio da igreja de Deus. E nós queremos, ó Deus, através dessa palavra, ser ministrados essa noite. No santo nome de Jesus. Amém. Amém.
O texto que nós temos na palavra do Evangelho de Lucas é o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Isaías já tinha dito a respeito do Messias, a respeito de Cristo, e quando ele viesse, todo vale se encheria, todo monte outeiro seria nivelado, ou seja, se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão. Essa é uma palavra direcionada, é uma profecia direcionada ao Messias, ao Senhor, e marcava a chegada do Messias, marcava um novo tempo. A lei se cumpriria na pessoa de Jesus e seria inaugurado um tempo de avivamento. Jesus trouxe consigo um avivamento. Jesus traria consigo um novo tempo, um mover espiritual, um fluir espiritual. E foi profetizado por Isaías, e agora a profecia dizia que viria uma voz que clamaria no deserto. E essa voz era a voz do profeta João Batista. E então, quando esses dias chegaram, se cumpriu o que estava escrito na profecia. Então é muito fácil de ministrar um texto como esse, porque esse texto ele foi profetizado e se cumpriu. Ele é prova concreta de algo que foi dito em Deus a respeito de Jesus. Então eu entendo alguns princípios e algumas evidências. Eu entendo que Deus quer revelar a nós, com esse texto, algumas coisas muito claras com relação ao fluir de um avivamento. Porque o que seria o avivamento para você? O que seria uma pessoa avivada? Como seria a vida de quem está vivendo um tempo de avivamento? Como será a vida de uma igreja que vive um tempo de avivamento? O que é avivamento para você? Muitas pessoas hoje confundem avivamento com barulho. Confundem avivamento com histeria. Confundem avivamento com dons. Confundem avivamento com algumas outras práticas, com algum tipo de barulho. E eu não digo que todas essas coisas possam acontecer. O mover, gerar um barulho, gerar uma emoção, gerar um fluir, um estrondo, um som. Deus faz isso. Em Atos capítulo 2 aconteceu isso. Quando o avivamento do Pentecoste chegou, houve um som como de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Agora o avivamento não significa somente isso. O avivamento ele é marcado por algumas mudanças concretas, algumas evidências concretas. Aleluia. E eu creio que para que nós começamos a experimentar, para que eu e você comece a experimentar de um avivamento, é necessário entender uma coisa primeiro: que todo mover de Deus e todo fluir de Deus para uma igreja experimentar, é necessário ter indicativa de Deus. Deve ter indicativa bíblica. Deve ser pautada naquilo que a Bíblia falou. Quando o profeta Isaías disse, olha, voz do que clama no deserto, ele estava dizendo de João. E agora, no tempo de Cristo, quem aparece no deserto clamando? João. Havia um indicador de Deus que o avivamento através de Jesus chegaria. Havia uma palavra e a palavra se cumpriu. Para você ter noção de que aquilo é algo de Deus e que é um avivamento na sua vida,
foi anunciado antes por Deus e agora está se cumprindo através da sua palavra. Se não tiver palavra, não vai em certos movimentos, não, irmão, que você vai se frustrar, viu? Se o avivamento que você estiver vivendo não estiver pautado na palavra de Deus, se não estiver indicativa do Espírito de Deus, não vá atrás não, porque você vai se frustrar. Ou cedo ou tarde você vai se frustrar. Porque o que não tem palavra não se sustenta. O que não tem fundamento não se sustenta. E o avivamento deve ser fundamentado naquilo que Deus falou. O avivamento, todo ele na história, foi profetizado antes de se cumprir. Na vida de João se cumpriu, João chegou e profetizou esses 2 versículos e disse esses 2 versículos. E é interessante pensar que essa voz, João Batista, ele veio primeiro para preparar o caminho. Antes de todo o avivamento, de todo o fluir do avivamento, isso para acontecer, antes Deus prepara o caminho. Dá a indicação da palavra, mas Deus prepara o caminho. João foi o homem que preparou o caminho para Jesus vir. E João Batista veio, a Bíblia diz isso, é voz do que clama no deserto, preparai o caminho e endireitai as veredas. Eu fui ler sobre esse negócio de preparar o caminho, endireitar as veredas. É que as estradas na época não eram pavimentadas, não eram abertas. A maioria das estradas não havia. E quando os reis queriam ir para alguns lugares, e os lugares eram ruins, para passar com sua cavalaria, os seus súditos saíam dias antes, semanas antes, saíam cortando estradas, abrindo picadas, abrindo o trecho, para que quando o rei viesse na sua cavalaria, não atolasse na lama ou na areia. Eles preparavam as estradas primeiro, para depois o rei passar. Foi isso que João fez. João preparou o caminho, endireitou as veredas e aí Jesus veio. Isso é avivamento. Avivamento tem indicativa profética e tem um preparo de Deus. Para fluir um avivamento em nossas vidas, devemos saber, foi profetizado? Foi declarado palavra sobre isso? Ou esse movimento é mais uma ideia de homem? Então, partindo desse princípio, o versículo 5 é revelador sobre as evidências do fluir do avivamento. Primeiro, e agora eu começo a pregar. O texto está dizendo que aquilo que está vazio será cheio. Irmãos, temos certeza de que uma pessoa, ou uma igreja, ou uma cidade está passando por um fluir de avivamento, quando o vazio está sendo cheio. Aquilo que está vazio, o coração vazio está sendo cheio. Família que está vazia está sendo cheia. Eu parei para pensar algo no sentido profético e histórico. No livro dos Reis, há uma história profética que fala de uma viúva que vai atrás de um profeta para resolver o problema da casa dela, porque ela tem 2 filhos. E quando ela vai lá, os credores vieram para pegar os 2 filhos dela, porque o marido morreu e deixou uma dívida. E agora, seus filhos estão sendo como moeda de troca, seriam o pagamento. Os credores estavam requerendo seus filhos. E agora, aquela mulher procura o profeta e fala: profeta, o que eu vou fazer? Me ajuda. É interessante que a resposta do profeta diz assim: olha, vai, busca vasilhas emprestadas, muitas, não poucas, vazias. Eu quero me apropriar desse texto para dizer que esse texto traz uma direção para aquilo que nós estamos querendo pregar. A Bíblia, ela mostra nessa história que não falta azeite. Quando terminou, quando Deus multiplicou o azeite, encheu até acabar as vasilhas. Aí o azeite parou porque não tinha mais vasilhas.
Então existe aqui 3 tipos de vasilha que o profeta fala. Aquela que é emprestada, muitas e vazias. O segredo não é que está faltando azeite, não está faltando unção de Deus, não está faltando palavra de Deus. Está faltando vaso. Para ser cheio, não está faltando azeite. Está faltando vaso, mas é vaso vazio. Porque a maioria dos vasos da nossa geração estão todos cheios. Cheios de si. Por isso que o avivamento não vem. Tem muita gente com título. Tem muito profeta, tem muito sacerdote, tem muito apóstolo. Tem muito pastor, tem muito isso, tem muito aquilo, tem muito bispo. Mas pouco vaso. E Deus não enche título, Deus enche vaso. Deus está querendo encontrar vasos vazios para poder encher. Isso é evidência de um verdadeiro avivamento. Isso é evidência de um verdadeiro fluir de Deus. Quando os vasos estão vazios. Porque o texto está dizendo, olha para o texto, irmão. Olha para o texto. Todo o vale se encherá. Quando Jesus chegar, quando esse avivamento vier, todo o vale será cheio. Essa é a primeira evidência de um fluir de Deus na nossa vida. Quando aquilo que está vazio fica cheio. Você pode glorificar? No nosso tempo a escassez de vaso. Amém? Está faltando vasos vazios, porque o azeite só parou porque os vasos acabaram. Em Deus o azeite não para. A crise não é de azeite, a crise é de vasos. Mas ainda há uma outra evidência que eu quero mencionar, até anotei aqui. Que tem a ver com a humildade. O texto vai dizer assim. O texto de Lucas vai dizer assim. No verso de número 5, acompanhe comigo. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. Todo monte e outeiro se abaixará. O monte fala da imponência, da força. O outeiro fala da robustez, da grandeza e da exaltação. Mas o texto diz, quando esse avivamento vier, quando Jesus viesse, tudo aquilo que era monte, imponente, teria que se abaixar. E aqui eu vejo um princípio. Mais do que uma evidência, eu vejo um princípio. O princípio da humilhação. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Os sinais de um grande avivamento é quando o exaltado se humilha. Esses são sinais, são evidências de um grande avivamento na nossa vida. Quando aquele que é soberbo, arrogante, orgulhoso, exaltado, ele se humilha. Quando os outeiros e montes se abaixam. A humildade, irmão, não reivindica. Mesmo debaixo de ofensa. Não reivindica direitos, mesmo quando ofendidos. Isso é humildade. Aquele que se humilha é exaltado, o que se exalta é humilhado, diz a palavra. A humildade cumpre deveres. Na humildade o caminho é plano. Na humildade, a humildade aceita as pessoas como elas são. O humilde aceita as pessoas como elas são. Eu li uma frase de um pregador. E disse que a humildade aperfeiçoa os nossos relacionamentos. Aonde há muita gente humilde, o relacionamento é sadio.
E eu li uma frase interessante sobre esse negócio de relacionamento sadio pela humildade. O pregador dizia assim, agora não me recordo agora. O pregador dizia assim, que nós não somos cão juntos, somos conjuntos. Nós não somos cão juntos. Tem lugar que você vai que parece cão, né? Juntos. Ninguém se abaixa, ninguém se humilha. Mas nós não somos cão juntos, não, irmão. Nós somos conjunto. Nós andamos em conjuntos. E só na base da humildade para andar em conjunto, sabia? Casamento só funciona na humildade. Senão não é casamento, é aguentação. Porque se você não se humilhar... Você que é solteiro aí, ó. Se você não quiser se humilhar, nem casa, fica solteirona. Ou solteirão. Se você não quiser se humilhar, não casa não. Porque ninguém está querendo tolerar a gente exaltado, não. É um se abaixando para o outro, todo dia. É assim, e aí funciona, é juntos. Mas não é como cão juntos, não, é conjunto. Na humildade, na humildade conseguimos andar juntos. Na humildade a graça é manifestada, o sangue é derramado e a fé é operante. Agora veja aí essa palavra que eu vou te dar. A graça humilha o homem sem degradá-lo. E exalta sem deixá-lo orgulhoso. A humildade... A graça humilha o homem sem degradá-lo. E exalta o homem sem deixar prepotente, sem deixar orgulhoso. Irmãos, eu descobri isso lendo essa semana e Deus falou comigo, que é a humildade que atrai a graça, Alisson. A humildade de Deus em nós é que atrai a graça. A humildade de Jesus trazia uma graça para ele. Por isso que Jesus instaurou o tempo da graça. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, aprendei de mim que eu sou humilde de coração. É através da humildade que você atrai mais graça para a sua vida. A graça só se manifesta em nós quando nós somos humildes. São princípios, irmão. Todo monte, todo outeiro será rebaixado quando vier o avivamento. Todo orgulhoso terá que passar pela porta de baixo. Terá que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu fiquei pensando uma coisa. Olhando no prisma do universo, a Terra é um pontinho. Você sabe o que é a Terra... diante de todo o universo, é um pontinho escuro. Até a estrela é maior do que a Terra. A Terra é um planetinha pequenininho, sim. A Terra é um planetinha desse tamanho, diante de Deus e diante do universo. Sabia disso? Irmão, se a Terra é desse tamanho, um pontinho preto no universo, e você e eu? A Bíblia diz que Deus mede as águas do mar na concha da sua mão. E a gente chega diante do mar e fala, eu mesmo quando eu conheci o mar pela primeira vez, eu chorei. Matutão, que... meu Deus. Dada a imponência, a importância daquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu já vi conversa de uns que foram e trouxeram água para cá, então eu estou até bem. Trouxeram água salgada para mostrar para o povo que era salgada mesmo. Então, irmão, a gente chega diante daquilo que Deus fez, acha que aquilo é muito grande. Diante de Deus, Deus mede a água do mar na concha da mão. Ó aqui. Ó. Já começou a vazar. Assim que Deus mede as águas dos mares. E eu, um mero mortal,
Um simples mortal que com uma gripe fica deitado, pedindo oração para os irmãos. O que é que foi, irmão? Não veio no culto? Rapaz, pastor, uma diarreia. Outro dia eu estava desse jeito aí. Ruim. Uma coisinha simples, você deita. Ai, uma unha encravada. Não deu. Estou ruim. E eu fico pensando, por que será que tem gente que acha que é alguma coisa? Quando o avivamento através de Cristo vier, todos nós teremos a consciência de que nós não somos, é Ele que é. Isso vai ter que ser unânime em nosso coração, nós não somos nada. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Você pode até conquistar muitas coisas na vida, mas não se esqueça que é Deus na sua vida. Porque amanhã ou depois, o fio de prata que sustenta a sua vida pode se romper. A Bíblia diz que a nossa vida é como um fio de prata. Sabe esses cordão de prata? Pega um cordão de prata e faz assim. Você quebra facilmente. Assim é a sua vida. Assim é a minha vida. Então se humilhe mais um pouco. Seja mais humilde. Prepara o caminho da humildade do seu coração para você receber o fluir do avivamento de Deus que vai acontecer. Aleluia! Quanto mais graça, menos pecado. A humildade atrai a graça. A graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta sem deixá-lo orgulhoso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. Essa é uma segunda evidência. Que Deus vai abater o soberbo. E vai exaltar aquele que é humilde. No avivamento. Em terceiro lugar, o texto diz que o que é torto se endireitará. No fluir de Deus, aquele que é torto vai endireitar. Você já viu aquele ditado que pau que nasce torto nunca se endireita? Aí, pois esse ditado aí é do capeta. Isso não é de Deus, não. Pau que nasce torto endireita sim na mão de Deus. Tudo que é torto, quando Deus fluir, vai endireitar. Sabe aquele parente seu que dá trabalho? Sabe aquele que bebe até o litro? Aquele que fofoca? Aquele que só arma confusão no meio da família? Aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, na mentira, no tráfico. Sabe aquele que você fala, esse não tem jeito? No avivamento, esse torto vai se endireitar. Quando Deus manifesta a sua graça no meio de uma igreja avivada, o torto tem que se direitar. Aleluia! O poder transformador no sangue de Jesus vai endireitar. Eu conheço muita gente que xingava pastor. Xingava os crentes e tudo. Olha que crente barulhento, meu. Misericórdia. Que pastor barulhento, que coisa é essa, que bagunça que esses pastores fazem. Está adorando a Deus hoje. Está cantando glória mais alto do que os outros. Uma certa feita, num outro lugar, não aqui em Araputanga, eu estava pregando por um irmão. E eu pregava para o irmão, e a mulher do irmão brava comigo. Brava no mundo. E um certo dia eu estava lá pregando, o irmão estava molinho já, estava aceitando Jesus, já tinha aceitado, nós tínhamos levado já até para o encontro com Deus. Chegou lá, aí eu fui fazendo aqueles discipulados, e tal. Aí a irmã chegou assim, vem cá, pastor. Tirou eu de lado, faz favor. Falei, pois não, minha irmã. Fui até empolgado, falei, deve que ela também está convertendo, né? Aí ela falou, você faz favor de não vir mais aqui não. Aqui em casa não. Falei, por quê, irmã? A partir de hoje você não procura meu marido mais não. Que eu estou percebendo que o senhor está fazendo lavagem cerebral nele. Falei, é mesmo? O senhor está falando uma mensagem aí que está mudando ele está com uns... Ele não está querendo isso não. Ele está querendo só ser elegante com o senhor, não quer dispensar o senhor, mas eu estou falando para o senhor não procura mais ele não. Falei, amém. Aí quando eu saí, o irmão saiu todo sem graça, foi atrás de mim. Falou, pastor, me perdoa, pastor. É que a minha mulher é terrível mesmo, ela não vai deixar não, sei o quê. Eu falei, irmão, a sua mulher vai ser mais crente do que você. Vai ser mais crente do que o senhor.
É, pastor, então o senhor começa a orar e jejuar, porque ali é difícil. Nós começamos a orar e jejuar. No dia que ela se converteu, ela ligou para mim. Uma das primeiras pessoas que ficou sabendo da